Uma família perdida, um pai de família que foca no infantilismo, na infantilidade, na inocência, uma mãe que não é nada inocente a qualquer coisa, nem mesmo aos seus sonhos. Ela acredita em tudo com certa seriedade. Entretanto, as coisas mudam quando os conflitos antes de diálogo entre esse casal e família, né, com 2 filhos, passam a ser a complexidade de se viver com dinossauros. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica de O Fim da Rua, novo lançamento de David Robert Mitchell, da Warner. O Fim da Rua conta a história de Greg e Denise, esse casal que, em meio a brigas, tem 2 filhos. Os 2 filhos são muito bem comportados dentro dos limites, mas também aprontam de vez em quando. Enfim, eles estão pensando em se separar. Eles estão muito distantes e eles tentam até mesmo permanecer unidos, mas eles não se veem mais se dando bem. Entretanto, as coisas parecem mudar quando, espontaneamente, um buraco de minhoca abre em cima de seu lar e os transporta junto de sua vizinhança para uma outra realidade, para um passado, o passado dos dinossauros. Enfim, agora eles estão presos nesse passado e precisam arranjar um jeito de fugir dali. Ou será que eles ficarão vivendo por lá, tendo seus conflitos matrimoniais? O Fim da Rua, já irei dizer logo, é uma grata surpresa em um ano de não tantas surpresas assim. É um filme sobre infantilidade, sobre inocência, amadurecimento e crença em sonhos. Assim como o cinema Spielbergiano sempre ensinou, aqui David Robert Mitchell complementa ainda mais com O Fim da Rua. O Fim da Rua conta a história dessa família norte-americana. Temos aqui o personagem Greg, interpretado pelo Ian McGregor, né? O Greg Plath, o nome desse personagem, a família Plath, no caso, né? Denise também, Denise Plath, interpretada aqui pela Anne Hathaway, os dois nesses papéis controversos, né? Um sendo o oposto do outro em todos os literais sentidos, enquanto um busca uma esperança infindável. No caso, o personagem Ian McGregor, até mesmo na composição de suas roupas, né? Ele se veste de uma forma infantil constantemente, né? Sempre ele tá vestido de uma forma infantil. O personagem Anne Hathaway já é o oposto, ela sempre busca um amadurecimento constante, uma dureza constante. Isso é transposto nas figuras dos filhos também. Um aqui se chama Audrey Plath e o outro se chama Brian, atores novos, né? Atores que estão começando agora, atores mirins, e os dois também compõem esse núcleo familiar sem tanto essa questão das controvérsias, né, funcionam mais como figura de união, né, em meio a esse apocalipse, união desse casal. E aí temos toda essa configuração para falar não somente de família norte-americana, mas também sobre dinossauros gigantes em computação gráfica, que sempre, nem sempre, mas às vezes é bom. Eu já vou destacar que, mesmo com essa premissa mais infantil, aqui, em O Fim da Rua, não se tem medo de se abraçar essa infantilidade de forma alguma. É um filme infantil que quer mostrar a magia do cinema. Filmes que mostram a magia do cinema geralmente se esquecem de mostrar a beleza também que o drama consegue contar. No caso de O Fim da Rua, um filme Spielbergiano, né, em essência, né, Steven Spielberg, a emulação mil, temos justamente esses contrapontos, temos esses cenários compostos e temos esses personagens que se dialogam constantemente. É um filme que justamente quer mostrar o drama e o exponente que esse cinema de blockbuster pode trazer, né? Esse filme de distâncias, mas essas distâncias que somente são nesse nível técnico, né? Ou seja, temos aqui espaço para o drama, espaço para alegria, para tristeza e para essas cenas catárticas, explosivas, emocionantes que deixam o espectador vidrado na cadeira. Enfim, o Fim da Rua quer muito instigar o espectador a reviver os clássicos de Spielberg na tela, mas não somente isso, quer trazer esse saudosismo não como uma mera ferramenta publicitária, coisa assim, mas também como um fenômeno de questionamento do cinema. Há espaço para um cinema mais fantasioso, fantástico, nos dias atuais, onde filmes como Homem-Aranha, né, um filme sério do Homem-Aranha, quem diria, um filme cinza do Homem-Aranha, e A Odisseia
ideia, tem muito mais espaço que O Fim da Rua, e é aí que mora esse questionamento, essa pergunta, né? Onde está o cinema fantástico? E aqui está O Fim da Rua para responder, né? A volta desse cinema mais Spielbergiano, mais inocente, que possui cargas dramáticas, mas que também possui essa ação constante. A direção de David Robert Mitchell se mostra incisiva em relação a esses personagens, né? Mesmo sendo opostos, mesmo o Brian sempre discordando de sua mãe, de seu pai em certas ocasiões, sendo esse garoto levado, e Audrey, né, sempre tentando manter o pânico menos aceso, mesmo sendo essa adolescente, né? Esses dois filhos desse casal não são tão velhos assim. Mesmo assim, é toda uma dinâmica aqui, né, que sempre se sobressai, essa dinâmica da família, essa família em meio a esse lugar desolado, né, essa idade pré-histórica, né, onde somente há espaço para devoração de dinossauro em meio, né, ao caos do sonho americano. Afinal, esse casal, junto dessa vizinhança, está vivendo esse sonho americano e eles estão perdidos, né, moralmente e também literalmente no espaço-tempo. Já a maneira a qual esses espaços são capturados é muito interessante. Aqui, David Robert Mitchell sempre tenta situar esses personagens em ambientes vastos e sempre tenta apresentar um no plano do outro para mostrar uma montagem subsequente, né? Essa é uma técnica muito bem utilizada pelo David Robert Mitchell. O que eu quero dizer é que quando você está vendo um plano, né, uma cena acabar, logo um outro personagem dentro desse núcleo familiar entra, né, invade o plano que está em sequência e pega toda a atenção para si, mudando de cena, né? Ou seja, uma subsequência de eventos, né? Um personagem sempre está unido a outro, seja ele pelos planos, pelas cenas, enfim. Essa união familiar se mostra constante, né? Esse cinema que sempre quer mostrar esse núcleo familiar. Algo, claro, muito moralista, né? Que ressalta esse sonho, esse tal sonho americano, mas que funciona dentro dessa ótica, essa ótica do blockbuster, desse filme de imensidões e imensidões que falam sobre um pacifismo global, que é esse o caso, né, do Fim da Rua, um filme que não tenta levar o mundo a sério, mas sim suas próprias fantasias, claro. Então essa interseção de planos, toda essa questão do dinamismo, né, aqui focado em O Fim da Rua, além disso também é essa fotografia que sempre ressalta os vastos ambientes e sempre tenta fechar eles nos personagens, né, com seus scope diopter, né, o filme tem muito disso, que é quando um personagem aparece em primeiro plano e o plano restante está meio desfocado, né, somente 2 pontos de foco por plano, é muito interessante, scope diopter, você pode pesquisar aí para ter uma noção de como esse recurso é muito utilizado nos filmes do Brian De Palma, foi utilizado em Agente Secreto, e aqui, mais uma vez, volta em O Fim da Rua. É muito interessante como o split, desculpa, eu acho que eu falei scope diopter, é split diopter, é utilizado aqui em Um Fim da Rua, né? Sempre nessa imersão dos personagens em meio àquele caos, mas tudo isso, né? Toda essa questão fotográfica sempre dá senso a essa dinâmica familiar incessante, essa família que nunca para, sempre pensa no dia do amanhã, sempre o planeja, que, claro, ressalta todas essas questões Spielbergianas, esse cinema de aventuras, esse cinema melodramático que envolve sempre, mas sempre a ficção científica, o outro, aquilo que é desconhecido, fantástico, fantasioso. Já a atuação de Ian McGregor sobre Greg é muito interessante também. É um personagem que, como eu disse, ele se porta com esse grau de infantilidade. O próprio Ian McGregor usa roupas mais infantis para compor esse personagem. Funciona muito bem com essa narrativa, né? Essa história de imposições, essa história de conflitos, né? Conflitos entre o passado, né? O passado de Greg, né? O Greg que quer manter essa família tradicional, e a Denise, interpretada pela Anne Hathaway, que quer se separar. Ou seja, Greg aqui é funcional nessa forma mais caricatural, né? Esse personagem que não deixou ser amadurecido por essa família, né? Que ele sempre continuou nessas faces mais infantis, inclusive com uma grande atuação bem caricatural, bem expressionista do Ian McGregor, junto dessa personagem de Denise, da Anne Hathaway, né? Que tem todo um olhar mais naturalista, né? Mais realista em meio àquelas questões, né? Um personagem mais sóbrio, mais enxugado, que se mostra como a líder daquele grupo familiar. É muito importante também ver a mãe sempre como líder, né? Nesses filmes mais Spielbergianos, dá o senso de que as mulheres têm a responsabilidade, né? São responsáveis, né? Têm a esperteza, têm a agilidade intelectual, e os homens sempre são esses sonhadores, né? Esses sonhadores infantis.
né? Muito bom ver essa dualidade sendo trabalhada aqui pelo David Robert Mitchell em O Fim da Rua, coisa que é sempre abordada nesse cinema mais fantasioso. É que não é diferente. A Denise também se importa, né? Se comporta como essa tal pessoa mais equilibrada e seus filhos a seguem, né? Veementemente. É muito difícil ver uma parte dessa narrativa na qual o personagem de Greg é seguido, né? Esse personagem que, de certa forma, no início da trama tá tentando separar a família, né? E, de certa forma, ele separa, mas reúne a própria sempre. Porque, afinal, mesmo com suas desavenças, família boa, aqui em O Fim da Rua e nesse cinema blockbuster já perdido há muito tempo, esse cinema fantástico, família boa é família unida, essa reunião familiar que causa essa catarse, que é a fantasia do próprio cinema. Ao final, eu posso dizer que O Fim da Rua é esse filme que tá beirando o fantástico, sempre com uma trilha sonora que foca no épico também, é bom ressaltar isso, a trilha sonora do longa da obra também quer mostrar esse épico, a níveis John Williams, né, de emulação, enfim, e sempre quer ressaltar esse cinema magistral, né, esse cinema das grandes computações, grandes reinvenções, né, através da arte hollywoodiana cinematográfica, né, não através somente da área cinematográfica, mas através desses grandes investimentos, enfim, e como isso é impactante para o cinema, né, esse cinema de invenções, esse cinema que não de invenções como a gente conhece o termo hoje em dia, né, esse cinema de invenções, no caso, reinvenções tecnológicas, esse cinema que de fato sempre tenta colocar, né, novas questões técnicas inseridas nele, esse cinema que tenta mostrar o mágico, aquilo que não se vê na realidade se pode assistir no cinema, né, essas computações gráficas a níveis verossemelhantes. Enfim, tudo isso aqui é ressaltado no cinema, né, no filme O Fim da Rua, de David Robert Mitchell, mas sempre com aquele toque de voltar àquele melodrama da família, né, um filme que é sempre muito mais sobre a família, sobre o núcleo norte-americano, sobre essa ideia de sonho americano, né, que sempre fomentou o cinema blockbuster. Enfim, tá tudo muito bem configurado aqui em O Fim da Rua, um filme que fala sobre a arte de se fazer cinema, sem ao menos comentar sobre o que é cinema nessa configuração, nem tendo esquemas de metalinguagem ou qualquer coisa do tipo. Um filme que fala sobre o cinema através da arte de o fazer. Então eu vou colocar aqui para O Fim da Rua uma nota 9,5 de 10. Eu gostei muito do filme, da obra. Eu acho que ressalta de fato todas essas questões que eu já comentei aqui. É um filme que fala sobre essa configuração familiar, sabe falar sobre o que é esse sonho americano, como ele está em ruptura, né, envolvendo essa questão dos dinossauros, algo figurativo, claro, mas que não deixa de ser um comentário sobre e como esse cinema blockbuster que envolve a infantilidade, a juventude, né, um grau mais rebelde assim, um grau mais de fazer infantil, foi perdido infelizmente com o tempo, mas pode ser retomado, né? E aqui abre-se a discussão através do Fim da Rua. Eu gostei muito do longa e eu acho que justamente esses personagens se contrapondo, essa direção do Robert Mitchell que é incessante em cenas de ação, cenas que sempre querem mostrar explosão, são explosivas literalmente, né? Tem diversas cenas em que ocorre fogo, aquele fogo se arrastando, né, se alastrando pelas florestas, todas aquelas paisagens, imagens desoladas, mas ainda assim naquele subúrbio norte-americano, né, naquela vizinhança familiar, aquilo sendo reconstruído, né, e destruído várias vezes ao redor do filme. Muito interessante aqui como funciona a direção de David Robert Mitchell, esses leves comentários sobre a família norte-americana, sobre também a indústria de filmes norte-americanos, mas sem ao menos falar uma palavra, somente mostrando as suas próprias imagens. Afinal, isso que é esse cinema de fantasias. Enfim, eu gostei muito de O Fim da Rua. Mas aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Não? Então já comenta aqui o que você acha sobre. Compartilhe esse vídeo. Fale o que você tá esperando aí, tá animado pro Fim da Rua, gosta desse cinema blockbuster norte-americano, de Steven Spielberg, esses grandes filmes com extenso dinheiro, enfim, extensa injetação de dinheiro, etc. Então já comenta aqui, compartilhe, se inscreva. Eu sou o cara da cultura e tchau!